Olá, que alegria estar começando mais um GC Online, como é bom poder estar com você mais uma vez e também com os meus amigos aqui de estúdio, a nossa turma de sempre, a Lívia, a Dani, Misael. A gente vai junto hoje viver um tempo maravilhoso na presença do Senhor e para começar esse tempo de GC Online aqui, nós vamos começar orando. Então se você puder aí no seu lugar, ora junto com a gente nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por mais um GC Online, por essa reunião, por essa unidade. Teu Espírito Santo possa nos conduzir, falar aos nossos corações e nos edificar nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Para a gente começar, vamos adorar Jesus com a canção. Nosso Deus é santo para sempre, digno de adoração, de louvor, de toda honra e glória.
Esse é o momento que você pega a sua agenda, a sua Bíblia, porque a gente vai para o nosso estudo de GC de hoje. E enquanto você vai pegar a sua Bíblia e a sua agenda, quero falar um pouco sobre o quebra-gelo do GC de hoje, né? A gente não vai fazer aqui agora, mas eu vou deixar aqui o encorajamento para você fazer aí com o seu GC, com a sua família também, com seus amigos, que é a famosa dança da cadeira, né? Quem nunca brincou da dança da cadeira na infância, né? Com os amigos na festa de aniversário, muito legal. Então, a dança da cadeira, você pode juntar com as pessoas aí, relembrar esses momentos aí do passado, né? De diversão, de brincadeiras. Faça isso em comunhão com o seu GC. Você pode trazer um prêmio para quem ganhar, para quem vencer essa dança da cadeira, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Já que você já pegou a sua Bíblia, abra ela aí comigo em Tiago, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. O tema da lição de hoje é: a riqueza do mundo é efêmera. Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6, a Bíblia fala assim: ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Esse é um texto bem cirúrgico, né? Bem pesado. E se a gente não tiver cuidado, a gente pode até interpretar ele de uma forma um pouco errada, um pouco equivocada. O texto está falando sobre riquezas, sobre bens, sobre recursos, sobre o acúmulo disso, mas ele não está falando que é errado você ter. Não, ele não está falando que é errado ser rico, ter dinheiro, prosperar. O texto está falando sobre as motivações erradas. A gente vê, inclusive, aqui na parte do contexto da lição, se você tiver com a sua aí aberta, você pode acompanhar. Fala assim, olha, nessa sessão, Tiago denuncia os judeus incrédulos que não somente têm colocado a esperança na riqueza, bem como usado do poder oriundo desta, para oprimir pessoas menos favorecidas. Nesse texto, a avareza revela a crueldade do coração desses homens que acumulam bens para além das suas necessidades sem qualquer compaixão do miserável. As pessoas, elas estavam usando, né, quando o Tiago ele faz aqui essa exortação, ele traz esse confronto, ele está se contrapondo ao costume de algumas pessoas de terem muito e serem injustos, e não terem compaixão, e não terem misericórdia, e até se utilizar dos bens, dos recursos que têm para pressionar, para humilhar, para desprezar os menos favorecidos, desprezar outras pessoas. E isso tudo baseado em uma riqueza que vai se passar. Jesus nos ensina, Jesus disse aos seus discípulos: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e ferrugem corrói. Juntem tesouros nos céus, porque lá a traça, a ferrugem, a crise, né, nada pode roubar o nosso tesouro. E as pessoas aqui, e muitas nos nossos dias também, se utilizam das riquezas do mundo que são passageiras para atribuir a si um poder, uma autoridade, ou melhor, um lugar de superioridade em detrimento das outras pessoas. Por isso que a gente precisa entender que as riquezas do mundo são passageiras. A nossa maior riqueza é a riqueza celestial. E essa riqueza celestial, ela não nos põe nesse lugar de superioridade. Ela nos põe em um lugar de serviço. Não é isso, meus amigos? É verdade. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque a riqueza para o mundo é algo extremamente relevante. Mas como a gente vê no texto aqui, e a palavra sempre fala isso, a nossa riqueza é a presença de Deus, é o Senhor, é viver para a glória de Deus, né? E quando esse texto fala isso, né, ele está dando uma exortação muito intencional, assim, bem cirúrgica mesmo, para as pessoas que vivem em função da riqueza. Né? Não há um problema em você trabalhar e adquirir bens e você, né, ter o seu dinheiro e até, né, ter bastante. O problema está no coração da motivação, como a gente comentou aqui. O quanto que isso, o quanto que o meu valor está nisso, eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu achar que eu valho aquilo que eu tenho,
eu vou olhar o outro com uma régua mais baixa. Se a régua for o meu dinheiro, os meus bens, a minha influência, eu vou olhar para o outro sempre com um olhar de superioridade. Esse é o olhar que o mundo tem, né? Mas nós que somos do reino, não devemos ver as pessoas dessa forma, nem nos ver dessa forma, porque não é a forma bíblica de viver, né? Tem aqui atrás, fala até que o dinheiro, né? Os bens, a riqueza, ela precisa ser um instrumento de fazer justiça. É diferente. Então, uma pessoa que pela bondade de Deus, tem bastante, não é para ela se achar, é para ela poder ser um instrumento na vida de outras pessoas para poder ajudá-las, né? Às vezes realmente a se estabelecer, a cuidar, a suprir as necessidades, né, daquelas pessoas. Então é um coração, assim, né? O coração avarento é um coração muito feio, vou falar assim. É muito ruim você ver um crente que tem um amor tão alto pelo dinheiro, pelos bens, e ao ponto de ver um irmão na fé precisando e ele não conseguir ter compaixão para repartir o tanto que ele tem, né? Repartir, porque às vezes aquilo que ele tem vai ajudar o outro muito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode ser uma cilada do inimigo, né? Pode ser um gatilho para que ela possa desobedecer a Deus, porque a Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando, né? Então às vezes ele tem demais, ele vê o outro faltando, mas ele não faz o bem, então ele já está pecando. Então, aí que entra o problema da riqueza, né? Que ele está falando aqui, essa exortação profunda. Porque aquele que tem, se ele não reparte, ele já está no lugar de pecado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Verdade. E a gente estava até falando aqui que a questão é o coração, porque tem pessoas que têm menos e é avarento, e tem pessoas que têm mais e às vezes não é avarento. Então, a questão aqui é o coração. O texto, aqui o meu título até fala assim, ó, advertência aos ricos opressores. Então, a advertência aqui não é a riqueza, é o coração que está apegado àquela riqueza, né? A gente tem que entender que se a gente tem muito ou se a gente tem pouco, tudo é para o reino de Deus. Tudo é para o Senhor, tudo é para que o nome de Deus seja exaltado. A minha vida é para a glória de Deus. Então, se eu tenho muito dinheiro ou se eu tenho pouco dinheiro, esse dinheiro tem que estar a serviço do reino de Deus. Sim. Na verdade, eu conheço muitas pessoas que são pobres e ajudam muita gente. E conheço, às vezes, pessoas que são ricas e não querem ajudar ninguém. Mas conheço também pessoas que, às vezes, são ricas e são humildes, são bacanas, ajudam o outro. E conheço pessoas pobres que são avarentas. Então, o problema aqui não é no ter. O problema aqui é o coração apegado àquilo. Porque você pode ter muito ou pouco e ser apegado. Tem gente que tem pouco dinheiro e é apegado com as coisas. Tem gente que tem um carro lá que não é o do ano e tudo, mas é apegado naquele carro e não deixa aquele carro ser algo a serviço do reino. Não dá carona para ninguém, não ajuda ninguém. Vê a pessoa no final do culto ali, mora às vezes no mesmo caminho que a pessoa, tá chovendo, não vou dar carona não. Ah, não, para que isso? Tô indo para minha casa, quero ir tranquilo. Então, a questão aqui é oprimir o outro com o meu coração. Eu tenho que ver o que com o meu coração ele está fazendo, né? Não importa. E não é errado, como o Mateus começou falando, não é errado você trabalhar, você ter sua riqueza, você ter seu dinheiro. Isso não é errado. É errado é você se apegar a isso, entendendo que aquilo que a Bíblia fala, a traça corrói. Vai acabar. Né? Tudo vai ficar aqui, não importa quanto dinheiro você tem. O dia que eu e você fomos enterrados, não seremos enterrados com dinheiro. Né? É interessante que alguns costumes antigos, milenares, as pessoas eram enterradas com as suas riquezas, porque eles entendiam que quando eles ressurgissem, eles ressurgiriam com aquelas riquezas. Mas aí, quando você abre a tumba daquela pessoa, às vezes 800 anos depois, está lá aquela riqueza. Ele está lá por um osso, virou pó, às vezes está aquela múmia lá e o dinheiro está lá, porque nós não vamos levar nada.
nada dessa terra. Então, nosso coração tem que estar desapegado. E aqui o objetivo fala assim, o objetivo do ensinamento dessa semana é nos fazer pensar sobre como temos vivido a vida cristã. Então, não se trata do dinheiro, se trata de como nós temos vivido a nossa vida cristã, em seus pormenores, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Não somente pensar, mas reformar o nosso modo de agir. Não é isso que Romanos 12:2 fala? Aqui a gente não deve se conformar com esse mundo, mas transformar a nossa mente, né, pela renovação, ter a nossa mente renovada, não conformar com esse mundo. Alinhando a nossa vida à palavra de Deus em todos os aspectos, lembrando que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, Deus é o Senhor da minha vida, e como Senhor da minha vida, tudo que eu tenho, eu sou mordomo, inclusive do dinheiro. E aí eu tenho que fazer tudo para servir o reino dEle. Então, nós temos que servir com tudo que nós temos, né? E mais uma vez eu repito, não importa quanto nós temos, se é muito ou se é pouco, tudo isso deve estar diante de Deus. E é para Ele e para que nós possamos fazer com que o reino dEle seja estabelecido nessa terra. Exatamente isso. É um texto que eu já parei para pensar tanto sobre ele, quando você para observar como as pessoas têm corrido atrás de dinheiro, de riqueza. Hoje você vê na internet formas fáceis de ganhar dinheiro, cursos que são vendidos para você conseguir ganhar dinheiro, métodos e mais métodos, exatamente. Só que quando o Senhor fala lá no Gênesis a respeito de como você vai ganhar dinheiro, o objetivo era para o sustento. Com o trabalho das suas mãos você vai comer o seu pão. Ele está falando de sustento, não está falando exatamente de riqueza. A riqueza veio depois, porque lá o homem não precisava ser rico. O homem tinha tudo que ele precisava à disposição dele. Então a riqueza, essa ideia de riqueza, ela vem depois, não é pecado ser rico. Em momento algum a Bíblia fala que é pecado ser rico, mas ela coloca algumas observações em relação a isso. Quando você coloca o seu coração naquilo que é perecível, até mesmo porque Jesus está voltando. E tudo que a gente construiu vai ficar aqui. Aí fica, no final de tudo, um resumo da sua vida sobre o que você construiu. Coisas que você construiu que morreram aqui ou coisas que você construiu que vai perpetuar pela eternidade. E olha o que Salomão diz lá em Eclesiastes, no capítulo 2, no verso 11. Entretanto, quando eu avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil, é correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ele está falando justamente sobre o acúmulo de riqueza quando seu coração está nisso. Não tem como você buscar essas coisas e ter como resultado uma vida plena, com alegria e com justiça, que foi o que a Lívia falou. Não tem como. Não tem como. A única forma de nós saciarmos a nossa satisfação, ainda que sejamos algum dia ricos, eu não sei se algum dia eu vou ser rico. Amém, assim seja, que a gente seja. Seria um privilégio aqueles vezes como de Deus, teu filho está pronto para fazer o teste. Amém, amém, eu recebo. Eu recebo. Mas que seja para servir o reino. Tão somente para servir o reino. E eu conheço muitas pessoas que são ricas, ricas, ricas e que servem o reino. E a gente vê que essa pessoa é desprendida daquilo que ela construiu ao longo dos anos. Porque a riqueza que o Senhor colocar nas nossas mãos, de alguma forma, ela precisa perpetuar para a eternidade. É verdade. É verdade. Inclusive, isso tem muito a ver com o exemplo da Dani, né, das tradições milenares de enterrar com os bens, com os recursos. E é muito interessante quando a Bíblia ela fala sobre a eternidade, sobre o céu, né, uma das figuras são as ruas de ouro. E é muito engraçado que aquilo que pra gente é muito caro, é muito precioso na terra, no céu é o chão que a gente vai pisar. Então não se compara a maior riqueza que é a presença de Cristo, do Cristo glorificado, ressurreto, fisicamente na nossa vida, no dia a dia, né? Nada se compara à maior riqueza que é a salvação, que é a eternidade, que é a vida eterna, nada se compara. E quem não entende isso se prende às riquezas do mundo. Se prende aquilo que o mundo tem para oferecer e acaba se perdendo nisso e atribuindo a sua identidade àquilo que o mundo oferece.
atribui a sua identidade ao conforto que tem, ao investimento que tem, enfim, ao status que tem. E como a gente falou aqui o programa inteiro, né, não é errado você ser rico, você ter muitos recursos, muitos bens, e glória a Deus. Né? A lição até fala aqui na conclusão, né, que em nenhuma parte da Bíblia o rico é condenado pelo simples fato de ser rico. Na verdade, a riqueza pode ser vista como fruto da bondade de Deus. Então, Deus ele é abençoador, ele é galardoador, ele é generoso, né? Nós podemos testemunhar aqui de tantos milagres que nós já vivemos, tantas provisões e tantas coisas que certamente nós nem teríamos condições de viver naturalmente. E o Senhor veio, interviu, proveu. Poderia enumerar aqui várias situações que eu já vivi. Então Deus ele abençoa, Deus ele é galardoador. A grande questão é que a gente não pode colocar o dinheiro no lugar de Deus no nosso coração. Porque quando a gente coloca o dinheiro no lugar de Deus no nosso coração, as nossas atitudes mudam. A gente se acha superior, a gente se acha, né, melhor do que os outros, a gente se põe nessa posição de desprezar os outros, né? E não pode ser assim, as coisas não podem funcionar dessa forma. O único digno de se assentar no trono do nosso coração é Jesus Cristo. Amém. E não o dinheiro, né? Tem uma frase muito conhecida que o pessoal fala, né? Que não é o dinheiro que é para te ter, é você que é para ter o dinheiro, né? Não é o dinheiro que é para ter o governo do seu coração, o controle do seu coração. É você que é para usar o dinheiro não te usa. Você usa o dinheiro, né, para, inclusive, o cumprimento do propósito de Deus, né? Existe um papel de generosidade que é necessário que eu e você exerçamos. Um lugar de generosidade na obra, no reino de Deus, na missão de Deus. Então, se Deus te deu muitas sementes, seja um semeador. A Bíblia fala que Deus supre semente ao que semeia. Se Deus te deu riquezas, recursos como sementes, seja um semeador. Aí você também pode perguntar agora, pastor, mas eu não sou rico. Você também é chamado a semear, porque riqueza não é só sobre dinheiro. Riqueza é sobre um coração. Prosperidade não é só sobre dinheiro. É sobre o suprimento das suas necessidades. É sobre um coração generoso. Não é sobre quantia, é sobre qualidade. Como a gente falou o tempo inteiro aqui, é a atitude de coração. Então faça uma autoanálise nesse dia, né? Como a gente disse, tem tanta gente que tem pouco e é avarento, e gente que tem muito e é generoso, e o contrário também é uma realidade, né? Então faça uma autoanálise, não sobre quanto de dinheiro tem na sua conta bancária nesse momento, mas faça uma autoanálise em como está o seu coração, em relação a como está o seu coração diante dos recursos, dos bens, diante do conselho bíblico para uma vida de generosidade, porque a riqueza terrena ela é efêmera, mas existe uma riqueza no céu que é eterna, que é viver com Cristo Jesus para sempre. Amém? Glória a Deus por esse estudo. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais um GC Online nesse momento, né? Continua acompanhando aí as redes sociais da Rede Super de Televisão, da Lagoinha, e vamos juntos viver tudo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais um GC Online. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos preciosos vindos por meio da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa aplicar essas verdades em nosso coração, que nós possamos viver elas na prática, para a glória do nome do Senhor. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Fica na paz. E os anjos clamam, Santo, toda a criação